Feliz sábado, muito obrigado porque você está nos recebendo na sua casa. Na verdade, a partir de agora nós fazemos parte de uma mesma família. A família Novo Tempo, a família de Deus. Nós vamos começar o culto de hoje, o culto de pôr do sol, cantando o hino 402 que tem a letra, começa assim, olha. Fala minha alma, ó Cristo, fala-lhe com amor. E daqui a pouco a gente vai cantar essa música inteira, tá bem? Mas para acompanhar a Suzane Hille e também a mim nesse culto de adoração hoje, fazendo parte da nossa família, eu queria que você viesse comigo para que a gente possa receber um casal. Os dois cantam muito bem, tem um ministério belíssimo de música e nós vamos recebê-lo aqui então no programa Feliz Sábado. Venha comigo. Sejam bem-vindos, amigo Jardel, tudo jóia, Jardel? Tudo bom? Tudo bem? Muito bem. Prazer. Estou feliz que vocês estão aqui. Obrigado. Tudo bom, Priscila? Tudo bom, pastor? Tudo jóia. Feliz sábado para vocês. Feliz sábado. Vieram direto de Aracaju para Jacareí, né? Para fazer esse pôr do sol? Então, tá bem. Daqui a pouco a gente vai conversar um pouquinho mais, mas vamos já chegar e já vamos louvar o nome do Senhor. Hino 402. Fala minha alma, ó Cristo, fala-lhe com amor, segreda com ternura, eu sou teu Salvador, faze-me bem disposto para te obedecer, sempre louvar teu nome e dedicar-te o ser. Faze-me ouvir bem manso, em suave murmurar, na cruz verti meu sangue para te libertar. Fala-me cada dia, fala com terno amor, segreda-me ao ouvido, tu tens um Salvador. Amém. Suzane, que gostou, né, Suzane? Normalmente fica aqui tocando sozinha, hoje estávamos Hoje aqui. tive companhia agradável dos meus amigos queridos. Um louvor junto ao piano é sempre bom, né? Com certeza. Vamos lá? Vamos assentar e vamos continuar nossa conversa, nosso culto. Olha, obrigado para os nossos amigos que ainda não conhecem. A Priscila, ela tem um ministério muito bonito de adoração, de louvor. Ela mora em Aracaju junto com o seu marido. E a sua bebezinha, é isso mesmo? Isso, a Melissa. A Melissa, que também faz parte do ministério de vocês, né? Sim, tá certeza. com a gente em tudo. A gente não vai para nenhum lugar sem ela. Às vezes ela fica com a minha sogra, às vezes ela fica com a minha cunhada, mas sempre que a gente pode, a Melissa está com a gente. Ela tem apenas 9 meses, mas já tem que aprender que o caminho é esse, servir ao Senhor. Então, tá bem. Olha, a cada final de semana a gente tem participado aqui de um estudo do livro Lar Adventista, que é um livro muito bom para quem já é casado, Sim. quem vai se casar, né? Que é algo tão importante, né? E como esse culto aqui é um culto de família, a gente aqui do programa Feliz Sábado, a gente resolveu ler a cada semana um capítulo diferenciado. Eu queria a ajuda de vocês. Ok. Pode ser? Claro. Olha só, no capítulo de hoje, que é o capítulo número 15, logo no iniciozinho, tem uma parte que eu gostei bastante e queria compartilhar com vocês. Diz assim, ó. Do homem, Deus fez a mulher. Prestou atenção aqui, Suzane? Sim. E olha só, continua. Para ser-lhe companheira e ajudadora. Para ser uma com ele. Para alegrá-lo, encorajá-lo e abençoá-lo. Sendo-lhe ele, por sua vez, um forte ajudador. Agora, essa outra frase que eu acho bem interessante de Ellen White, uma mulher inspirada por Deus. Ela diz o seguinte: todos os que se casam com santo propósito, marido para conquistar as puras afeições do coração da esposa. A impressão que me dá, Jadel, é que ela já conhecia e já sabia que as mulheres precisam ser conquistadas diariamente. Né? Diz um ditado que o verdadeiro homem não é aquele que conquista várias mulheres, aquele que conquista uma mulher várias vezes. Que é isso? Sabedoria pura, meu amigo. É mais difícil o quê? Um homem conquistar várias mulheres? O mais difícil é você conquistar a mesma mulher todos os dias. Olha, consigo, hoje, meu amor. Consegue muito bem. Hoje você fez bonito. Você é romântica, Priscila? Sou. É, amor, assim,
Ele Ser também romântico. é muito romântico. É. Agora, olha só, continuando. Marido para conquistar as puras afeições do coração da esposa. E a esposa para abrandar e aperfeiçoar o caráter do seu esposo e ser-lhe complemento. A verdade é que nós homens não somos nada sem as mulheres, né, Jardel? A irmã White sabia. E Deus, né, o nosso Deus, criou a gente para ser parceiros. É uma parceria, né? Não é ninguém mais que o outro. A mulher é parceira do homem e o homem parceiro da mulher. Eu gostei disso aí. Às vezes a impressão que dá que com essa busca da mulher de conquistar o ambiente de trabalho, estar independente, né, que ela quer ser superior ao homem. E isso não existe, né, Priscila? Não. Assim, eu particularmente sou advogada, né? Muita gente olha para mim, olha para o Jardel, ele é administrador, eu sou advogada. Aí brincam logo, né? Então ela manda em você. Mas isso não existe, né? Nós mulheres, hoje é bem verdade que nós mulheres somos criadas não só para cuidar da casa, mas também ajudar ao marido no ganha-pão, né? Hoje o mundo está muito difícil. É difícil a gente conseguir chegar um mês e conseguir pagar todas as contas. Então acaba que a mulher, ela tem que se dividir em mais uma tarefa, né? Mas isso não significa... Na verdade, acrescentou uma tarefa a mais, né? Exato. Porque quase como regra, ela precisa chegar em casa ainda, aí tem o filho, Sim, tem uma casa casa, pra tem o cuidar, marido. E eu acho impressionante como a mulher tem essa capacidade, muito mais que o homem, de se dividir em vários papéis, né? A gente tem essa parceria em casa. Eu ajudo muito a Priscila no que eu posso ajudar em casa. E, por exemplo, a Melissa está com 9 meses. E à noite a Melissa é minha. Se ela acordar, sou eu que embalo o sono dela de novo. Eu dou a mamadeira da noite. Troco fralda se precisar. A primeira da manhã é comigo. Então, eu sei que o sono para ela é importante para ela ter um dia bom no dia seguinte. Eu já lido melhor com isso. Então, eu ajudo muito minha mulher nesse sentido também. E isso, ele acaba me conquistando. É. Não é verdade? Você quer ver um São detalhe nessas bom? coisas, né, que o homem começa a conquistar a gente. Se você diariamente. cuida da cozinha, você ganhou a sua esposa. Olha, fica aí a dica, É a do dica. grande conhecedor, Jardel, que sabe tudo a respeito de família, né? E a respeito da Priscila aí, é a forma como ele tem conquistado a sua esposa a cada dia. De repente, vale a dica para você. Você tem alguma dificuldade com a sua esposa, o seu casamento não está muito bem, que tal sair do sofá e começar a cuidar da cozinha, cuidar um pouco mais dos filhos, dividir a carga com a esposa. Que tal você, esposa, começar a olhar para o marido não como aquele homem que tem que ser o forte. Nós somos muito frágeis, muito fracos. A gente precisa de uma palavra de incentivo. De vez em quando a gente precisa de um cafuné, né, Jardel? Assim, apenas pela demonstração de que somos amados. Eu acho que o sexo frágil são os homens e nós mulheres. Concordo plenamente. Sempre tem uma frase que diz assim, por trás de um grande homem, existe uma grande mulher. Eu acho que quem faz o homem é a mulher. Então, Ao pro lado. homem ser, exato, para o homem estar bem profissionalmente, estar bem emocionalmente, ele precisa da mulher para dar esse suporte. E nós, mulheres, temos essa capacidade, né? E é divina essa capacidade. Ellen White fala isso nesse capítulo, né? Que nós precisamos dar esse suporte para eles. Muito bom. Então fica aí, o Lar Adventista, um livro que eu recomendo aí a cada final de semana para você. Olha, se você não comprou, vá por mim, acredite na minha dica, tenha esse livro na sua casa, porque esse livro pode fazer grandes milagres na sua vida, tá bem? Bom, daqui a pouco a gente volta para conversar mais um pouquinho com esse casal simpático, mas antes, aquele instante das crianças com a historinha da Tia Cecel. Olá, um feliz sábado para você e agora um momento muito especial para as crianças, que é o momento da história. E vocês aí estão já preparados para ouvir a história de hoje? Hoje tem muita coisa para mostrar para vocês e é uma história bem curiosa falando sobre a Bíblia, um livro fantástico. Você tem uma Bíblia em casa? Então eu vou te contar um pouquinho como tudo começou, ok? Antigamente, Deus se comunicava diretamente com as pessoas. Ninguém sabia escrever, nem ler. E muitas vezes Deus falava diretamente, como falou com Abraão, com Moisés. E sabe como que era? Como as pessoas ainda não sabiam escrever, com o passar do tempo, eles foram
testando isso, testando aquilo, e começaram a escrever primeiramente, uau, essa pedra é pesada, em pedaços de pedra, ou se não, pedaços de barro, que depois endurecia, e com o estilete eles iam marcando a letra, não a letra como a nossa, a letra que eles faziam na época, certo? Bem, o tempo foi passando. Eu tenho aqui uma pedra para dar uma ideia para você. Só um pouquinho que ela é muito pesada. Aqui, para vocês terem uma ideia de como eles escreviam na pedra. Vocês estão me enxergando aí, olha? Vocês estão vendo que coisa diferente e as letras diferentes também? Bem, isso é só para você ter uma ideia. Interessante, não é? Continuando, com o passar do tempo, eles foram usando outros materiais como papiro e também a madeira. Aqui, com o estilete, eles iam escrevendo na madeira. E depois veio o pergaminho, outros materiais, até chegar no tão conhecido papel que hoje você tem na sua mão sempre para poder escrever, usar no que precisar, não é verdade? E certa vez, Deus deu para Moisés, escreveu em 2 tábuas de pedras gigantescas as primeiras leis que Deus escreveu com o seu próprio dedo para Moisés e para o povo de Israel. Então, olha só, e depois disso, de tudo que a gente pôde ver aqui, essas leis e mais outras leis estão em um livro muito especial, que é o livro, a Bíblia, que nós podemos ter bem pertinho da gente em todos os momentos. E olha só, aqui na Bíblia nós temos o Velho Testamento e o Novo Testamento. O Velho Testamento, ele foi escrito antes do nascimento de Jesus. E o Novo Testamento, que fica bem nessa parte aqui, ó, onde começa o livro de Mateus, vou colocar aqui bem na divisão para vocês. Foi escrito depois que Jesus nasceu. Aqui começa o livro de Mateus, onde está o Novo Testamento. Legal, né? E você sabia que você pode ter esse livro maravilhoso, com promessas maravilhosas, num papel super legal, né? Porque hoje as Bíblias são impressas, não é tão sacrificado como era antigamente, não é verdade? E nós podemos ter isso e ler livremente, abrir a Bíblia e falar para as pessoas do amor de Deus, que é tão maravilhoso. Deus, essa daqui, ó, é a palavra de Deus. Nunca esqueça disso. E ele escreveu aqui promessas maravilhosas, coisas que aconteceram no passado e coisas que acontecerão no futuro estão aqui dentro. Basta você pegar a Bíblia e começar a ler. E a Bíblia fala assim, ó, ela é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Então nunca se esqueça de ler esse livro maravilhoso, esse livro fantástico que é a Bíblia, pois ela com certeza vai dirigir o seu caminho para onde você for, porque Deus estará perto de você em cada momento. Cada momento que você pega para ler um trechinho da Bíblia, tenha certeza que Deus está ao seu lado. Tá bom? Então nunca se esqueça disso. Ok? Se você tem uma Bíblia em casa, comece a ler hoje já, ok? Não deixe para depois, porque vai ser muito importante para a sua vida. E a gente se despede aqui de mais uma história e eu quero te encontrar novamente no próximo Feliz Sábado. Muito obrigado, tia Cecel. E você está assistindo pela TV Novo Tempo, o Culto de Pôr do Sol, o programa Feliz Sábado, que é aquele marco na TV brasileira, onde a gente dá adeus para as atividades da semana e recebe de braços abertos o sábado, o dia do Senhor. Estamos aqui no nosso estúdio, aqui na nossa casa, né? Recebendo esse casal simpático que vieram lá de Aracaju, o Jadel e a Priscila. Priscila, você tem um ministério de louvor, é isso? Isso. Eu comecei a louvar a Deus oficialmente com 14 anos. Então, tem 13 anos que eu saio, vou às igrejas cantar e pregar. Aí eu costumo dizer que eu não vou cantar, eu vou louvar. Eu vou adorar em plenitude, né? E graças a Deus, Deus tem nos acompanhado e eu louvo a Deus dele ter me dado um servo dele, né? Uma pessoa capaz de entender
né, o que é um ministério. Entender e ajudar. Né? Ajudar, estar envolvido, amar, né, e ser parte de tudo isso. Olha, eu fiquei muito surpreso, muito feliz, tá? Quando a gente estava conversando aqui antes do nosso programa, de saber que a sua atividade principal não é a música. Então você tem a sua atividade, você é advogado, já é administrador, e ao final de semana você poderia falar, estou cansado, quero dedicar mais tempo ainda para minha filha, para minha família. Você sai nas igrejas pregando e cantando. Na verdade, não é nada, né, em termos financeiros, é mais realmente o chamado de Deus, a vontade de poder ajudar, de pregar. Eu acredito assim, pastor, que todos nós temos um ministério a desenvolver. A lição da Escola Sabatina, o estudo da Bíblia, fala muito sobre isso, né? Que nós estamos estudando. Todos nós temos um ministério a desenvolver. E esse ministério não precisa ser reconhecido por homens. Não precisa ser aplaudido. O que precisa é ser colocado à disposição de Deus. O seu dom e o seu talento colocado à disposição de Deus. Porque Jesus só vai voltar se nós fizermos a nossa parte. E se por um acaso você não quiser fazer a sua parte, alguém vai fazer, as pedras vão clamar. Então, para nós é um privilégio poder ser usado por Deus no serviço dele, no trabalho dele, na finalização dessa obra, né? Então a gente faz com amor, faz com muito carinho, né? E faz porque gosta. E aí vem aquela ideia de que quem ganha mais é quem dá, não é quem recebe, né? É verdade. A gente que recebe as bênçãos da Jardel, a gente entrega-se a Deus, apesar das dificuldades, mas a gente vê as bênçãos de Deus também na É nossa impressionante, vida. pastor, quando a gente sai para pregar e cantar, como a gente volta para casa feliz e abastecido e com a fé renovada e sabendo assim que Deus esteve com a gente e nos abençoou primeiro, antes de abençoar as pessoas, Ele nos abençoou primeiro. E a gente repartiu o pão que a gente vive, né? O pão da vida que a gente aprendeu convivendo com o nosso Senhor. Muito bom. Vamos ler agora a Bíblia, em Números capítulo 27. Os nossos amigos aqui que têm nos acompanhado nas últimas semanas já sabem, nós estamos fazendo a leitura sistemática da Bíblia com o projeto Reavivados por Sua Palavra. Se você quiser um pouco mais de informação, www.reavivamentoereforma.com, e ali você vai ter algumas informações. Mas basicamente é a leitura de um capítulo da Bíblia por dia. Se você quiser começar hoje o projeto, não tem nenhuma dificuldade, basta você ler Números capítulo 27, amanhã 28, e assim, aí assim progressivamente, né? Faltou a palavra aqui. E aí semana que vem nós vamos ler o capítulo referente à sexta-feira. Eu quero destacar do capítulo 27 de Números 2 versículos. Me acompanhe, você pode abrir sua Bíblia, em Números 27, versículo 18, que diz assim, olha: Disse o Senhor a Moisés: Toma Josué, filho de Num, homem em quem há o Espírito, e impõe-lhe as mãos. Eu acho esse momento muito bonito, Jardel, porque Moisés foi um grande servo de Deus. Mas, infelizmente, enquanto a gente estiver nessa terra, todo mundo vai ter um momento de começo e de fim através da morte. Uhum. E aqui nós temos o momento da morte de Moisés. Mas antes da sua morte, um outro líder já tinha sido preparado por ele. Uhum. E agora substitui Moisés. Uhum. Né? Quando a gente olha para a história, Deus sempre tem os seus líderes, não é verdade? É verdade, é verdade. Como eu sou administrador, e entre as funções de um administrador está em criar lideranças, né? Bom. Geralmente o administrador já é um líder. O bom líder é aquele que forma líderes. Forma líderes, exatamente. E é bonito ver na Bíblia como Deus prepara os seus líderes, né? É muito bonito. No caso aqui, Moisés, ele está já chegando ao final da sua vida, né? E aí tem Josué. E é interessante lembrar quem que foi Josué, né? Josué foi um daqueles 12 espias, né? Que tinha entrado na terra, e dos 12, 10 disseram assim, não vamos entrar. E aí Deus disse o seguinte: já apenas o Josué e o Caleb, que acreditaram no meu poder, dessa geração são os únicos que vão entrar na Terra Prometida. E Josué, então, tem uma característica, a característica da crença em Deus. Mas eu queria destacar aqui, olha, mais uma característica, que diz assim, olha: Toma Josué, filho de Num, homem em que o quê? Ao Espírito. Ao Espírito. Muito forte isso, né? Muito forte, muito forte. Podia ter sido Caleb. Podia ser também, que também tinha o Espírito. Não é verdade? Né? Mas Deus escolheu Josué, em quem há o Espírito. E acho que esse Espírito, o significado dele é amplo, né? Em que há o Espírito, quer dizer, a pessoa que deve viver em constante comunhão com Deus, deve buscar conhecer muito a vontade de Deus,
Sim, né? sim. E também bonito que quem disse isso foi o Senhor. O versículo começa: disse o Senhor a Moisés. Será que Deus pode dizer o mesmo da gente? Bom, Né? Que no pastor Elmar é um homem do Espírito. É um homem do Ah, Espírito. o Espírito. É um homem Não, e vive no outra, Espírito. não é o meu pai, um conhecido, alguém lá da TV Novo Tempo que está me assistindo, olha, o pastor Elmar tem um Espírito. Não é isso. É porque quem nos conhece de verdade é Deus. Aham. Então, receber um elogio desse, uma palavra Da dessa... parte do Da é parte do fantástico. Deus, né? Deus. O próprio Deus. Olha, aquele homem ali, ó, não é só aparência, não. Aquele ali Ai, ai. realmente tem meu Espírito. Bom, obrigado pela ajuda de vocês. Fica aí então o versículo 18, você pode até grifar na sua Bíblia, Números capítulo 27. Um homem que a gente pode tomar como exemplo, né? O Senhor mesmo, o Senhor Deus falou assim, olha, aquele ali tem meu Espírito. Por que que Josué tinha o Espírito de Deus? Porque era um homem destemido, era um homem que confiava em Deus, era um homem que entregou sua vida ao Senhor e deixou com que Deus o guiasse. Ele, num primeiro momento, ele falou, não, Senhor, não tem condições de ser o sucessor de Moisés. Aí, então, agora Deus fala assim, olha, Moisés, olha, ser forte e corajoso, porque não é por você não é bom demais, mas eu vou atuar na tua vida, você como líder, e aí sim, você e eu vamos fazer um grande trabalho. Se entregue nas mãos do Senhor, que através de você, Deus vai fazer um grande trabalho. Mas vamos perseguir essa fraseologia aqui, né? Que Deus possa olhar para a gente lá do céu e possa dizer assim, olha, o André, a Maria, a Joana, o Elmar, o Jadel, a Priscila, aquele povo é de verdade. Aqueles têm o meu Espírito. Que possamos ter o Espírito de Deus na nossa vida. Deus abençoe a sua vida. E nesse momento nós vamos escutar uma linda canção. E nem bom bosque eu posso ver no lírio ou no jasmim o amor de Deus florescer. Uma beleza tão natural que sai se vai a perfumar, que sai se vai a perfumar. Deus existe e está aqui. Eu posso vê-lo de uma maneira toda especial. Venha sentir o seu amor que pode ajudar a te salvar. Quão belo é ver você sorrir e transmitir o amor que existe dentro de ti. Faça da vida uma canção que fale só do amor e do perdão.
salvar. Amém. Vamos orar? Vamos orar pela nossa família e também pela família dos nossos amigos que estão nos assistindo nesse momento. Vamos orar. Grandioso Deus, muito obrigado porque mais uma semana está ficando para trás e agora estamos começando o sábado. Dê paz no nosso coração, tranquilidade. Eu gostaria de orar nesse momento por aqueles nossos amigos que estão nos assistindo, que estão sozinhos, em casa, no escritório, no ambiente de trabalho, não conseguiram ir para casa, estão tristes porque estão longe dos seus familiares, que o Senhor possa confortar essas pessoas. Também gostaria de orar por aquelas pessoas que estão doentes, em cima de um leito de dor, que o Senhor possa visitá-los com a sua mão de cura e de misericórdia, Amém. para que nesse dia eles possam sentir o seu amor. Amém. Grandioso Deus, nós queremos aqui também pedir uma bênção sobre a família de cada um de nós que estamos aqui. Amém. E que a família da Priscila e do Jardel, que estão lá em Aracaju, possa estar recebendo as suas bênçãos maravilhosas e a paz desse dia. Amém. Grandioso Deus, nós não somos merecedores de tanto amor, tanta bondade, tanta misericórdia do céu. Mas nós fazemos todos esses pedidos acreditando em Jesus Cristo, que é o nosso Salvador, que morreu na cruz do Calvário e que o seu sangue nos limpa de todo mal e de todo pecado. Nos dê a graça de sermos chamados teus filhos nesse dia e para todo sempre, é o que pedimos. Amém. Amém. Deus abençoe sua vida, sua família e nos vemos na semana que vem.